Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Seja bem-vindo a mais um episódio da série Afinal de Contas, Quem é Jesus? Muito prazer, meu nome é Léo Oliveira e eu sou do Encontro Gênesis. No nosso último encontro, falamos sobre a paixão de Cristo e hoje vamos compartilhar sobre a ressurreição de Jesus. E fazendo uma recapitulação, já falamos sobre a tentação, sobre a paixão. Hoje vamos falar sobre essa ressurreição e semana que vem vamos falar sobre a ascensão de Jesus. Ou seja, hoje é o penúltimo episódio dessa série que eu acredito esteja falando ao seu coração, assim como está falando ao meu coração. Então, se prepare porque vamos começar essa jornada do episódio número 8 da série Afinal de Contas, Quem é Jesus? Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos para estudar as Tuas Escrituras. Abre os nossos corações, mentes e ouvidos para discernir a Tua vontade, que possamos compreender o que o Senhor deseja. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. A vida de Jesus, irmãos, segue um padrão geral de movimento da humilhação à exaltação. O movimento não é completamente linear, visto que ele é intercalado com vinhetas de contraste. A narrativa do nascimento contém tanto desonra como majestade. O ministério público de Jesus atrai louvor e desprezo, aceitação e rejeição, clamores de hosana e crucifica-o. E próximo à sombra da morte, Cristo exibiu a glória translúcida da transfiguração. A transição da piedade da cruz para a grandeza da ressurreição não é abrupta. Há um crescer que se avulta até ao momento de romper as vestes do sepulcro e a mortalha do túmulo. A exaltação começa com a descida da cruz imortalizada na arte cristã, clássica pela Pietà. Com a cessão do corpo de Jesus, as regras foram quebradas. Em circunstâncias judiciais normais, o corpo de um criminoso crucificado era descartado pelo Estado, sendo lançado sem cerimônia alguma no Gerena, o depósito do lixo da cidade, fora de Jerusalém. Ali o corpo era queimado, sendo submetido a uma forma de cremação pagã, privado da dignidade do tradicional sepultamento judaico. Os fogos de Gerena queimavam incessantemente como uma medida de saúde pública necessária para livrar a cidade de seu refúgio. O Gerena foi empregado por Jesus como uma metáfora apropriada para falar do inferno, um lugar onde as chamas nunca se apagam e o verme nunca morre. Pilatos fez uma exceção no caso de Jesus. Talvez ele sentiu o peso da consciência e foi levado por compaixão a ceder ao pedido de que Jesus fosse sepultado. Ou talvez ele tenha sido movido por uma providência poderosa que garantiria o cumprimento da profecia de Isaías quanto ao fato de que Jesus teria a sua sepultura com o rico, ou da promessa de Deus que não deixaria o seu santo ver corrupção. O corpo de Cristo foi ungido com especiarias e envolvido em lençóis de linho para ser colocado no sepulcro que pertencia ao patriarca José de Arimateia. E por 3 dias o mundo esteve mergulhado nas trevas. As mulheres do séquito de Jesus choraram amargamente, obtendo pouca consolação da permissão de realizar o compassivo ato de unção de seu corpo. Os discípulos simplesmente fugiram e se aglomeravam em secreto. Seus sonhos haviam sido destroçados pelo clamor: está consumado. Por 3 dias, Deus esteve em silêncio. Então ele gritou, com poder catastrófico. Deus rolou a pedra e desencadeou um paroxismo de energia criadora de vida.
infundindo-a uma vez mais no corpo inerte de Cristo. O coração de Jesus começou a bater, bombeando sangue glorificado através de artérias glorificadas, mandando vigor glorificado para músculos atrofiados pela morte. As vestes do sepulcro não podiam detê-lo mais. Quando ele se levantou e rompeu a cripta, em um instante, o mortal se tornou imortal e a morte foi tragada pela vitória. Glória a Deus! Em um momento da história, a pergunta de Jó foi respondida de uma vez para sempre: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Esse é um momento determinante, irmãos, na história da raça humana, em que a miséria da raça é transformada em grandeza. Nessa altura, a querigma, a proclamação da igreja primitiva, nasceu com o clamor: ele ressuscitou. Podemos ver esse acontecimento como um símbolo, uma agradável história de esperança. Podemos reduzi-lo ao moralismo que declara, como alguém disse, o significado da ressurreição é que nós podemos encarar a aurora de cada novo dia com coragem dialética. Coragem dialética é a variedade inventada por Friedrich Nietzsche, o pai do niilismo moderno. Coragem dialética é uma coragem em tensão. A tensão é esta: a vida não tem significado, a morte é insuperável. Temos de ser corajosos, sabendo que até nossa coragem é vazia de significado. Isso é a negação da ressurreição, banhada no desespero de uma esperança existencial mutilada. No entanto, o Novo Testamento, irmãos, proclama a ressurreição como um fato histórico solene. Os primeiros cristãos não estavam interessados em símbolos dialéticos, e sim em realidades concretas. O cristianismo autêntico é bem-sucedido ou fracassa com o evento da ressurreição de Jesus no espaço e no tempo. O termo cristão sofre da influência de milhares de qualificações e de miríades de definições diferentes. O dicionário define um cristão como uma pessoa que é civilizada. Alguém pode ser civilizado sem afirmar a ressurreição, mas não pode ser um cristão no sentido bíblico. A pessoa que afirma ser um cristão, enquanto nega a ressurreição, tem uma língua bifurcada. A narrativa da ressurreição ofendeu o teste de David Hume, que, conscientes de probabilidades, foi relegada por Rudolf Bultmann, a mitologia que é desnecessária ao âmago da verdade bíblica. Para Paul Van Buren, o teólogo da morte de Deus, a ressurreição não é ensinada na Bíblia como um acontecimento histórico. Ele a chama de situação de discernimento, em que os discípulos chegaram repentinamente a entender Jesus, vendo em uma nova luz. A abordagem de Van Buren viola todo o cânon de análise literária do texto bíblico. O fato de que os escritores do Novo Testamento tensionavam declarar que um homem morto retornara à vida está além da disputa literária séria. Alguém pode rejeitar a ideia, mas não o fato de que a ideia foi proclamada. Mesmo Bultmann admite a realidade histórica da fé pascal da igreja primitiva. Ele reverte a ordem bíblica por argumentar que foi a fé pascal que causou a proclamação da ressurreição. A Bíblia argumenta que foi a ressurreição que causou a fé pascal. Essa diferença sutil na relação de causalidade, irmãos, é a diferença entre fé e apostasia. Os escritores bíblicos afirmaram ter sido testemunhas oculares do Cristo ressurreto e comprovaram a integridade de sua fé
com o seu próprio sangue. A igreja antiga estava disposta a morrer por causa da fé. A igreja moderna a negocia. E isso fica evidenciado na relutância de uma denominação importante em reafirmar a ressurreição corporal com base no fato de que ela causa divisão. A fé na ressurreição de Cristo, irmãos, causa realmente divisão. Como dividiu os cristãos dos gladiadores e motivou o hostil Nero a iluminar seu jardim com tochas humanas. A ressurreição de Jesus é radical no sentido original da palavra. Ela toca a raiz da fé cristã. Sem ela, o cristianismo se torna apenas mais uma religião criada para estimular nossos sensos morais com trivialidades da sabedoria humana. Paulo descreve com clareza as consequências irrefutáveis de um cristianismo sem ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, argumentou Paulo, somos deixados com as seguintes conclusões. A primeira, a nossa pregação é fútil. A segunda, a nossa fé é vã. A terceira, damos um testemunho falso a despeito de Deus. 4, ainda permanecemos em nossos pecados. 5, nossos queridos que já morreram pereceram. E 6, somos mais infelizes de todos os homens. Irmãos, essas 6 consequências revelam acentuadamente a conexão íntima entre a ressurreição e a essência do cristianismo. A ressurreição de Jesus é o sine qua non da fé cristã. Exclua a ressurreição e você exclui o cristianismo. Simples assim. Os escritores bíblicos não basearam a sua afirmação de ressurreição em sua coerência interna para toda a fé cristã. Ela não é apenas uma dedução lógica extraída de outras doutrinas da fé. Não temos de afirmar a ressurreição porque as alternativas a isso são obscuras. A ressurreição não é afirmada porque a vida não teria esperança ou seria intolerável sem a ressurreição. A afirmação, irmãos, ela está alicerçada não em especulação, em si, em dados empíricos. Eles viram o Cristo ressurreto, falaram com ele e comeram com ele. Nem sua morte, nem sua ressurreição aconteceram em cantinho, com uma alegada recepção de revelação especial de Joseph Smith. A morte de Jesus foi um espetáculo público e um fato de testemunho bíblico. O Cristo ressurreto foi visto por mais de 500 pessoas de uma só vez. A Bíblia, ela apresenta a história sobre esse assunto. A objeção, irmãos, mais forte já levantada contra o relato da ressurreição de Jesus é a mesma objeção levantada contra outros milagres bíblicos, ou seja, a de que esse acontecimento é impossível. É irônico o fato de que o Novo Testamento aborda a questão da ressurreição de Cristo com base exatamente na direção oposta. No discurso de Pedro no dia de Pentecostes, ele declarou em Atos 2:24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Para esclarecer o princípio afirmado nesse verso, gente bonita e fofa de Deus, eu preciso me contentar em usar um duplo negativo. Era impossível que Cristo não ressuscitasse. Para que a morte retivesse a Cristo, seria necessário haver a suprema e inconcebível violação das leis da morte. Os homens modernos
vem como uma inexorável lei da natureza o fato de que aquilo que morre permanece morto. No entanto, isso é uma lei na natureza caída. No ponto de vista judaico-cristão sobre a natureza, a morte entrou no mundo como julgamento do pecado. Deus decretou que o pecado era uma ofensa capital lá em Gênesis capítulo 2, verso 17. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi a advertência original. Deus garantiu uma extensão da vida além do dia do pecado, mas não indefinidamente. A sanção original não foi anulada totalmente. A mãe natureza se tornou o supremo executor. Adão foi criado com a possibilidade de morte, posse mori, quanto com a possibilidade de evitá-la, posse non mori. Por meio de sua transgressão, ele perdeu a possibilidade de evitar a morte e incorreu, como julgamento, na impossibilidade de não morrer, no posse non mori. Jesus, irmãos, não era Adão. Ele era o segundo Adão. Era isento do pecado, tanto original como atual. A morte não tinha direito legítimo sobre ele. Jesus ele foi punido por causa do pecado a ele imputado. Mas, uma vez que o preço foi pago e a imputação foi removida de suas costas, a morte perdeu seu poder. Na morte, uma expiação foi realizada. Na ressurreição, a impecabilidade perfeita de Jesus foi vindicada. Ele foi, como dizem as Escrituras, ressuscitado para a nossa justificação, bem como para a nossa vindicação. Os conscientes de probabilidade de um homem descartam, irmãos, a ressurreição porque ela foi um acontecimento singular. Ele estava certo em um sentido. A ressurreição de Cristo foi um evento sem igual. Embora as Escrituras relatem outras ressurreições, como por exemplo a de Lázaro, todas elas foram de naturezas diferentes. Lázaro morreu outra vez. A singularidade da ressurreição de Jesus estava ligada, conectada a outro aspecto de sua particularidade. Ela estava ligada à impecabilidade, uma dimensão da pessoa de Cristo que teria sido ainda mais singular. Se singularidade admitisse graus. Se Deus o Pai permitisse que Jesus fosse mantido para sempre na morte, ele teria violado seu próprio caráter justo. Teria sido uma injustiça, um ato que é supremamente impossível Deus cometer. A surpresa não é que Jesus ressuscitou, e sim que ele permaneceu no sepulcro por 3 dias. Talvez tenha sido a condescendência de Deus para com a fraqueza humana de incredulidade que o inclinou a manter Cristo cativo, a garantir que não houvesse dúvida de que ele estava morto e de que a ressurreição não seria entendida erroneamente como uma ressuscitação. A ressurreição separa Jesus de todos os outros personagens centrais das religiões do mundo. Buda está morto, Maomé está morto, Confúcio está morto, nenhum deles era sem pecado, nenhum deles ofereceu expiação, nenhum deles foi vindicado por ressurreição. Se hesitarmos com incredulidade diante do fato da ressurreição, irmãos, faríamos bem se considerássemos a infelicidade daqueles 2 que rumavam para Emaús naquele fim de semana. Lucas registra o acontecimento para nós. Enquanto os 2 se afastavam de Jerusalém, Jesus se juntou a eles incógnito. Quando eles relataram a notícia dada pelas mulheres sobre a ressurreição, Cristo os censurou: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram.
Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando os dois tiveram seus olhos abertos e reconheceram a Jesus naquela noite, disseram um para o outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Um cristão não é um cético. Um cristão é uma pessoa que tem um coração ardente, um coração inflamado com a certeza da ressurreição. Ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. Que Deus nos bendiga. Amém? Glória a Deus. Que episódio maravilhoso, né? Ele ressuscitou. Não há dúvidas. Não há dúvidas. Que maravilha. Irmãos, próximo domingo, a partir das 17 horas, nosso encontro, né, nossa exposição bíblica da nossa série expositiva, no princípio, uma exposição do livro de Gênesis. Você é o nosso convidado a estar participando, tá? Às 17 horas, com transmissão pelo Facebook e pelo YouTube, tá? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações, tá bom? Acesse o nosso site, está aparecendo aqui as informações do rodapé, tá? Nosso endereço, site, redes sociais, streamings nas principais plataformas, onde você pode ouvir as nossas exposições bíblicas por áudio, tá bom? Então, fique à vontade para nos conhecer um pouquinho. Estamos orando para que nós não sabemos quando estaremos nos reunindo presencialmente. Talvez não seja ainda no mês de julho, talvez, quem sabe, em agosto. Mas de uma coisa eu sei: tudo está nas mãos do Senhor. Está no controle, Ele está no controle. Então cabe a nós continuarmos a pregar o Evangelho, a ensinar as boas novas, a dizer que Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele é o nosso Senhor. Deus abençoe cada um dos irmãos. Obrigado pela participação de vocês. Um forte abraço. Paz e bem a todos.